Olá, um bom momento a você que me assiste. Esse vídeo é para apresentar os conjuntos numéricos, para quando estivermos estudando função, sabermos fazer a leitura adequada dos problemas e responder conforme o contexto do mesmo, a partir de qual conjunto numérico que está sendo contextualizado naquele problema. Então, vamos lá. O surgimento dos números, eles não nasceram de uma especulação, mas de uma necessidade. A necessidade de controle de qualidade. Lembramos que quando nós tratamos o conteúdo função no sua introdução, que o homem precisava controlar o gado que tinha. Então, começou tudo aí. A ideia de número não é um produto do pensamento, mas sim de uma observação vinda da experiência e de uma necessidade. Os números naturais foram se formando lentamente pela prática diária da contagem. Podemos dizer que a contagem se realiza fazendo corresponder sucessivamente a cada objeto de qualquer coleção um número da sucessão natural. Então, os números naturais, têm essa notação. Começa do número 1, já que a contagem começa de um elemento. Né? E aí se estende ao infinito. Então, a notação para o conjunto dos números naturais é esta que nós estamos apresentando. E vamos agora ver alguns outros. Os números inteiros, assim como os outros conjuntos que vamos apresentar, nasceram de um princípio, o princípio da negação segundo Caraças. Veja bem, aconteceu uma impossibilidade operacional com os números naturais, como, por exemplo, a operação subtração, em que o minuendo é menor do que o subtraendo. 2 menos 3. Então, naquela oportunidade em que esse problema apareceu, levou os estudiosos a pensar uma forma de criar um outro conjunto que atendesse a essa possibilidade. E aí nasceu o conjunto dos números inteiros, em que nós temos os números relativos, os negativos, os positivos e o zero, que é a soma de dois números simétricos. Por exemplo, menos 3 com 3. Quando somamos dois números simétricos, nós temos o zero, que é a representação da soma de dois números simétricos. Nós podemos sempre menos 3 mais 3 ou 3 menos 3. O resultado é zero. Bom, mas aí surgiu uma outra situação, uma outra impossibilidade operacional. Qual seja, como medir quando o medível não tem um número inteiro da quantidade padrão? Eu tenho vamos dizer aqui, uma caneta. E quero saber quanto que a altura do meu quarto tem essa caneta. Se a gente for medir, possivelmente vai dar um número inteiro de canetas e mais um pedacinho. Esse pedacinho, que é menor do que o tamanho da caneta, é que passou-se a convencionar chamar de fração. E aí foi criado o conjunto dos números racionais, que são todos os números que podem ser representados por uma fração. Como, por exemplo, aqui a notação Q igual a x, resultado da divisão de m por n, onde m e n são inteiros e n diferente de zero. Assim, nós temos exemplo 5 igual a 10 sobre 2, 10 dividido por 2, menos 4 é igual a menos 24 dividido por 6. Mas nem todo número pode ser representado por uma fração. Então, com isso, foi negado essa possibilidade de nem sempre poder escrever um número na forma de fração.
foi criado os números irracionais. Então, nem todo número pode ser escrito na forma de fração. Dessa forma, nós temos exemplos como o número π e o número raiz de 2. Vejamos, então, uma síntese sobre esses conjuntos. Reunindo os conjuntos que nós acabamos de apresentar, nós constituímos os números reais. Ou seja, o conjunto de números reais é a reunião dos conjuntos racionais com os irracionais. Resumindo, nós vamos ter o conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito. Os conjuntos dos números inteiros, menos infinito até mais infinito, passando pelo zero, né? Daí nós podemos dizer que n está contido em z, z está contido em q e q está contido em r. O conjunto dos números reais, ele pode ser representado por uma reta, chamada reta real. Mas alguns problemas não consideram toda a reta real. Então, só parte delas. E fica evidente os seus extremos dessa parte. Essas partes da reta real é que nós chamamos de intervalos. Vamos ver as representações. Nós temos 3 tipos de notações para representar os intervalos. Esta forma aqui é a forma de intervalo. Aqui nós temos a forma de conjunto e aqui nós temos a forma geométrica. Nesse caso dos abertos, o A e B não fazem parte do intervalo e sua notação é esta que se apresenta. A gente faz a seguinte leitura na representação de função x pertencente a R, tal que A menor que x menor que B. Ou seja, são todos os elementos entre A e B, sem incluir A e B. Na forma de geométrica, nós temos esta aqui. O A e o B aparecem na reta e uma bolinha aberta na posição em que eles se encontram, significando que eles não entram nesse intervalo. Nós podemos ter o fechado, em que A e B entram no intervalo. Então, nós só vamos encontrar a notação de intervalo só com um colchete, nessa forma. E a leitura de conjunto é que todos os números reais entre A e B, incluindo A e B. E a forma geométrica é esta, em que o A e o B aparecem com uma bolinha fechada. Podemos estar fechado, um intervalo está fechado só à esquerda. Então, nós vamos ter aqui, essa notação aqui é de fechado. E esta aqui é de aberto. Então, o A entra no intervalo, mas B não. E aí dizemos que x pertence a R, tal que A é menor ou igual a x, menor que B. Ou seja, são todos os elementos maiores que A, incluindo também o A, e todos os menores que B. O B não entra. E a forma geométrica é esta, em que só o B aparece com uma bolinha aberta. Temos também o fechado à direita. Então, nesse caso aqui, ó, só o B entra no intervalo, o A não. Então, nós lemos x pertencente a R, tal que A é menor que x, menor ou igual a B. E a notação geométrica é esta aqui, em que só a bolinha fechada em B. Temos também os intervalos infinitos. Para os intervalos infinitos, nós temos as seguintes notações e representações. Vamos supor que queiramos, em um intervalo, todos os elementos à esquerda de B, incluindo ele também. Ou seja, são os números menores que B. A representação deles será dessa forma aqui. À esquerda nós temos menos infinito, aberto, né? Porque nós não podemos identificar um número infinito. E o intervalo, a extremidade direita é o B, incluindo o B, com essa notação. Então, é fechado em B.
como é que a gente lê ele na forma de conjunto? São todos os números reais, ou x pertencente a R, tal que x são menores ou iguais a B. Graficamente, nós temos essa representação em que o B aparece no extremo com a bolinha fechada. Mas pode ser que o número B não entre. Então, a notação de aberto aparece aqui, com o colchete nessa posição, e dizemos que são todos os elementos do x pertencente a R, tais que x são menores que B. Então, o B não entra. E a bolinha, aqui geometricamente, né, não aparece aberta em B. Podemos considerar, queiramos representar todos os números maiores que um determinado número. Nesse caso aqui, o A. Então, se o A for incluído nesse intervalo, então o colchete se apresenta dessa forma. E nós lemos x pertencente a R, tal que x é maior ou igual a A. Geometricamente, o A fica na extremidade esquerda do intervalo com a bolinha fechada. No caso do A não ser considerado, então vai ser aberto, né, na extremidade esquerda, em A, e dizemos que queremos todos os elementos maiores que A, ou seja, todos os elementos que estão à direita de A. O A não entra nesse intervalo. E a bolinha, na forma geométrica, a bolinha em A, na extrema esquerda do intervalo, aparece aberta. Okay? Vamos ver agora como nós podemos operar com intervalos numéricos. Vamos ver como operamos com intervalos. Consideremos os intervalos A e B, onde A é o conjunto dos números maiores ou iguais a 2 e menores ou iguais a 4, e o conjunto B, de números maior que 1 e menor que 5. Queremos calcular a união deles. Então, nós vamos dispor graficamente os dois conjuntos para mais abaixo, escrever a união dos dois conjuntos. Nesse caso, nós percebemos que o conjunto A está contido no conjunto B. Então, nós vamos tomar uma reta na extremidade de B, na extremidade esquerda de B, e na extremidade esquerda de A. Pode ser que um conjunto não esteja contido no outro, nesse caso está. Mas a gente sempre vai tomar a menor extremidade dentre os dois intervalos e a maior extremidade dentre os dois intervalos. É o que vai delimitar a união. Nesse caso aqui, será 1 e 5. Aí nós vamos verificar se essas extremidades elas estão nos dois conjuntos. Nesse caso, o 1 não está no conjunto B. E o 5 também não. Então, a bolinha vai continuar aberta. Bom, nesse caso, a gente diz que o A está contido em B. Logo, a união de A com B é o conjunto B. Vamos ver a sua interseção desses dois conjuntos. Vamos agora ver a interseção entre os dois conjuntos, os dois intervalos A e B. Veja, nós dispomos aqui o conjunto A, que é o conjunto intervalo A, de 2 a 4, fechado em 2 e 4, e o conjunto B, aberto em 1 e aberto em 5. Observe que 2 e 4, intervalo A, está contido no intervalo B. Logo, eu devo passar uma reta no extremo 2, que pertence aos dois conjuntos. E a outra no 4, que também pertence aos dois conjuntos. Logo, eu tenho aqui, na linha de baixo, a representação da interseção de A com B, que é o próprio A. E essa é a notação dele, ou seja, a interseção desses dois conjuntos é o próprio A. Ok? Vamos, então, na sequência, fazer outros estudos em outros vídeos sobre conteúdo e função.